Países se preparam para a 80ª Assembleia Geral da ONU em Nova York. Brasil faz discurso de abertura em meio à tensão com os Estados Unidos. Israel avança com invasão terrestre na faixa de Gaza. Operação militar é contestada até pelo exército e preocupa líderes estrangeiros. Talk show é cancelado nos Estados Unidos após comentários de apresentador sobre morte de Charlie Kirk. E Donald Trump comemora a decisão. Presidente norte-americano visita Reino Unido, conversa com o rei Charles e Keir Starmer e assina acordo de investimentos. Meu nome é Fabrício Nights, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O JP Internacional dessa semana já está no ar e a gente começa o programa de hoje falando sobre expectativa. Expectativa para a 80ª edição da Assembleia Geral da ONU, com os debates entre os chefes de Estados programado para a próxima terça-feira. Tradicionalmente, quem abre a sessão é sempre o presidente brasileiro e dessa vez não vai ser diferente. Em sequência vem o presidente do país anfitrião, os Estados Unidos, e a ordem de sequência é definida por sorteio. A edição desse ano gera grande expectativa pelo momento em que o mundo atravessa. São guerras, conflitos, crises por todos os lados e tudo isso deve ser tratado na Assembleia da ONU lá em Nova York. Mas será que alguma coisa vai mudar depois do encontro? É sobre isso que a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio de Castro Vieira. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Satisfação. Um prazer te receber aqui novamente. Vamos dar uma olhadinha no que deve ser destaque? A gente separou aqui esse mapa mental da Assembleia Geral da ONU com muitas questões para a gente trazer. Vamos dar uma voltinha por aqui. Meio ambiente, vai ter a discussão envolvendo a COP30 aqui no Brasil, marcada para Belém. Liberdade de expressão, um tema sempre muito atual e agora nos Estados Unidos especificamente. Governança global, a gente sempre ouve falar, por exemplo, sobre reforma do Conselho de Segurança da ONU, a ONU estar ultrapassada ou não. Multilateralismo também está ligado nesse tema. A questão das tarifas impostas por Donald Trump está também bastante ligado a isso. Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde. Os BRICS, talvez, como uma forma de repensar a governança global, um bloco que tem sido muito discutido, inclusive por Donald Trump. Aí passando aqui por países individuais. O Sudão, país que atravessa uma guerra civil muito longa, devastadora no continente africano. Aqui está escondido, mas Venezuela também. Claro, toda a tensão envolvendo os Estados Unidos e a crise interna também com o presidente Nicolás Maduro. Irã, por conta, claro, da questão do arsenal nuclear, vai ser destaque disso. Teve os ataques esse ano com Israel e os Estados Unidos. Palestina, 10 países anunciaram que vão reconhecer o Estado palestino agora na Assembleia Geral da ONU. E a gente está falando aqui de países europeus, Canadá e Austrália, ou seja, países ricos, desenvolvidos, que até então não haviam se manifestado dessa forma. Gaza e Israel, obviamente a guerra que acontece já há quase 2 anos, um pouquinho menos de 2 anos. E Ucrânia e Rússia é um outro conflito que, bom, enfim, não precisamos nem falar da relevância desse conflito ao redor do mundo. Professor Danilo, qual é a sua aposta para tema que deve ser o principal destaque? Ficou faltando alguma coisa aqui nessa lista? Eu creio que você conseguiu abranger bem, né? Só que eu vou apostar dentre esses 3 sensíveis, né? A questão da guerra em Israel, a questão do drama palestino e da busca de alternativas para uma solução, entre eles a possibilidade ou não da criação de um Estado palestino, não há dúvida. Sim. A questão da guerra da Ucrânia, os europeus têm muito interesse em discutir isso, tratar da questão do direito de autonomia, de soberania da Ucrânia e das arbitrariedades da Rússia, e vejo também que dentro da discussão do multilateralismo existirão inúmeros países, entre eles ligados ao BRICS, que questionarão as ações unilaterais dos norte-americanos. Entre eles,
ações que são consideradas violações à soberania. Então temos a questão do Brasil, temos a questão da Venezuela, temos a questão dos tensionamentos entre China e Estados Unidos. Então, eu acho que esses pontos serão, talvez, os basilares nas discussões da Assembleia Geral. Então vamos começar falando de Gaza e Israel, Palestina nesse balaio também, vamos dizer assim. A gente tem 10 países, pelo menos, que anunciaram que vão reconhecer o Estado palestino. Tivemos agora na sexta-feira Portugal anunciando que também vai reconhecer, que vai entrar nessa lista. Então aqui a gente está falando, é um movimento que foi encabeçado pela França, mas a gente teve adesão do Canadá, teve adesão da Bélgica, teve adesão da Austrália, vários países europeus aí também no meio. Agora, o reconhecimento do Estado palestino por esses países europeus, pelo Canadá e pela Austrália também, ele é mais uma alegoria, professor? Ele não tem nada ele não traz nada de substancial junto, não? Simbólico. Simbólico. O que nós temos que ver é que grande parte dos países que estão se manifestando pelo reconhecimento do Estado palestino são europeus. Sim. E, sinceramente, Fabrício, os europeus perderam o timing. Qual era o timing? Então, o timing foi alguns anos atrás. A questão talvez de 30 anos atrás, quando a União Europeia tinha realmente peso. E na época dos acordos de Oslo. Quando eu estou falando de 30 anos atrás, estou falando da década de 90. Não é? Da década de 90, início dos anos 2000. E não só a questão do acordo de Oslo, que também é um ponto que nós temos que levantar aqui, mas o próprio protagonismo, o peso político da União Europeia. Nós estamos vendo na prática, com a questão ucraniana, que os europeus não conseguem nem cuidar direito dos seus próprios interesses. Quanto mais determinarem o destino ou a criação de um país. É muito complicado. Quando a gente fala de União Europeia hoje, é um bloco que de fato perdeu toda a relevância. Qual é a posição da União Europeia hoje no cenário global? Percebe-se que a União Europeia militarmente é fragilizada. E diplomaticamente ela ainda tem força? Diplomaticamente ela tem força em países que possuem algum alinhamento histórico a ela. Certo. Mas no que se refere a decisões globais, ela perde espaço. E por que eu digo? Volto a dizer, o político não se sustenta, Fabrício, sem o militar e o econômico. A Europa tem sérios problemas de autodeterminação na perspectiva militar. Vejamos a crise que eles têm com os russos. Sim. E um segundo momento é a questão econômica. Nós sabemos hoje que os espaços outrora, vamos dizer, exercidos economicamente pela Europa, o protagonismo europeu, inclusive em função da indústria francesa e alemã, perde espaço, principalmente em relação aos chineses e aos próprios americanos. Sim. Então, se eu perco força econômica, se eu perco força militar, eu vou também perdendo o quê? Voz. Perfeito. Poder vocal. E a gente pode esperar, claramente, uma reação de Benjamin Netanyahu no discurso que ele deve fazer. Vamos lembrar que ano passado, Benjamin Netanyahu levou um mapa mostrando o Irã e colocou o título em cima, A Maldição. Ou seja, ele não poupa palavras, Benjamin Netanyahu. A gente sabe disso, não há aqui nenhuma surpresa em relação à forma como Benjamin Netanyahu se comunica. Mas se você vai ter 10 países anunciando o reconhecimento do Estado palestino e possivelmente isso vai estar incluso no discurso de cada um dos chefes de Estado desses países, certamente a gente vai ter uma reação de Benjamin Netanyahu. Eu vou dizer para você que eu espero 3 coisas do Netanyahu. Né? O didatismo dele nas suas explicações, mapas, né, divagações. Sim. A sua contundência no que se refere à defesa dos seus posicionamentos e nenhuma novidade. A base de toda a discussão será o quê? Em torno da defesa da soberania de Israel, da ação contra o Hamas enquanto uma ameaça à segurança de Israel
e justificando, obviamente, as ações contra o Irã. Que chamaram muita atenção esse ano, colocaram o mundo em um momento bastante delicado. A gente está falando do Irã, um país que supostamente estaria produzindo armas nucleares, isso chama muita atenção. A gente pode esperar alguma conversa nesse sentido? Um novo, talvez, tratado... Não diria um novo, mas talvez uma atualização do Tratado de Não Proliferação Nuclear? Eu acho que ainda esse projeto está distante, muito distante. O que eu percebo, Fabrício, é que, na verdade, o que está exposto é uma fragilização militar do Irã na região do Oriente Médio. Isso se externou com o ataque por Israel. Sabemos que algumas bases subterrâneas não foram atingidas, mas nós esperávamos ações mais contundentes do Irã, que sempre receou em reagir e se mostrou o quê? Um rato que ruge. Falou grosso e não mostrou necessariamente para o que prometeu que viria. Não mostrou a que veio, pois é. Vamos agora falar de Ucrânia e Rússia, você destacou esse tema também. Já são 3 anos de conflito, estamos caminhando para o 4º ano de guerra entre Ucrânia e Rússia. Tivemos conversas nos últimos meses, nas últimas semanas, entre Donald Trump e Vladimir Putin. Depois o Trump chama Zelensky e líderes europeus para a Casa Branca para colocar eles a par da situação. No fim das contas, em português bem claro, não deu em nada. A situação continua exatamente igual, sem mudanças. Mas essa é uma guerra que ela tem custos, inclusive financeiros, até para os europeus, para o mundo todo. Um dos motivos da alta dos combustíveis está ligado a esse conflito, obviamente. Claro. E nesse momento sem perspectiva de fim. Sim. Quando o presidente Lula volta ao Palácio do Planalto em 2023, ele fala sobre fazer uma coalizão com lideranças internacionais interessadas pela paz. Esse assunto também acabou ficando debaixo dos panos. O que a gente pode esperar aqui nesse aspecto? Quanto às discussões na Assembleia, ao meu ver, apenas ataques recíprocos e justificação de teses. Perfeito. Porque a Rússia não está, e isso eu estou convicto, Fabrício, que a Rússia não está necessariamente preocupada em obtenção e simples manutenção de territórios ocupados. O que ela quer é conter qualquer possibilidade de influência da União Europeia, eu vou chamar aqui da Liga Ocidental aqui, representada pela União Europeia e pela OTAN, dentro daquilo que Putin acha ser zona de influência historicamente russa. Então, nós o quê? Vamos ter a guerra prolongada enquanto essa situação de contenção não for resolvida. E os europeus não abrem mão do seu quê? Das suas metas políticas, das suas ações políticas também na região. E a gente está vindo de uma semana de tensões, com a Rússia colocando drones próximos da Polônia, isso chama muita atenção. Também aviões que teriam sobrevoado ali a região de fronteira com a Estônia, todos os países da OTAN. Claro. Então, assim, o debate ele vem aquecido. Claro, não há dúvida alguma. Claro que o Putin tenta mostrar força fazendo exercícios militares em Belarus, na Bielorrússia. Surgem informações que, inclusive, são tanto polêmicas sobre drones que foram encontrados na Polônia. Não é? Foram encontrados. Isso gera uma sensação de insegurança e tensionamento dentro das duas grandes forças dentro do grande continente eurasiano, Rússia e União Europeia. Tudo isso nos leva à discussão do multilateralismo e governança global. Muito se questiona sobre o formato do Conselho de Segurança da ONU. Certo. 5 países permanentes, só para a gente ter ideia aqui do que a gente está tratando. Essa semana, houve mais uma votação no Conselho de Segurança para tentar aprovar uma resolução pedindo um cessar-fogo na faixa de Gaza.
Resultado final, 14 votos a favor, 1 voto contra dos Estados Unidos, membro permanente do Conselho de Segurança, e aí quando o membro permanente vota contra, isso automaticamente derruba a resolução. Pois é. Ou seja, o presidente Lula já falou sobre isso algumas vezes e parece uma demanda de países emergentes, principalmente, de que haja uma modificação nesse sistema. Muitas regiões não estão representadas, a África, por exemplo, não está representada no Conselho de Segurança da ONU, com assentos permanentes. A América Latina também não está. A Ásia é pouco representada pelo tamanho que ela tem, né? Você tem grande parte da população mundial por lá. É viável hoje a gente repensar o Conselho de Segurança da ONU? É viável a gente repensar as organizações multilaterais que existem? Aqui eu vou ficar entre o dever ser e o ser. Ah, perfeito. Dever ser seria o ideal que o quê? Que um palco que, pelo menos, promete ser plural, como a ONU, deve o quê? Zelar pela representatividade, pelo espaço efetivo de exposição de voz e de tomadas de ação. Só que nós sabemos que não funciona bem assim. Fabrício, você é jovem, eu sou já um senhor, né, um senhor, e eu ouço sobre reforma da ONU desde o tempo que eu tinha uma idade inferior à sua. Inferior à sua. Então, essa promessa de uma reformulação da ONU, ainda ao meu ver, continua distante. É por isso que as potências em ascensão, China, Rússia, Índia, o Brasil, de alguma maneira, buscam o quê? Outros palcos de agir. E aí os BRICS. São os BRICS. Sim, perfeito. Esse é o ponto. Então, e volto a insistir o que sempre digo. Nós, historicamente, no Brasil, superestimamos demais a ONU. A ONU nunca teve a força que esperamos que ela tivesse. Pois é. Bom, terça-feira, então, começam os debates, né, os discursos dos chefes de Estado. Você vai acompanhar tudo aqui ao vivo na Jovem Pan, tradução simultânea, serviço completo para quem nos acompanha em todas as plataformas. Vamos dar uma leve girada no assunto. Vou falar agora do Exército de Israel, que deu início à etapa mais dura da invasão terrestre na faixa de Gaza. Milhares de pessoas receberam ordens de evacuação, precisaram abandonar a cidade em direção ao sul, só que a gente sabe que esse não é um processo simples. Tudo isso em meio a uma grave crise humanitária, pressão da comunidade internacional. A ordem para a entrada na cidade chegou a ser questionada pelo Exército, que acredita que a operação é arriscada, pode colocar em risco a vida dos reféns israelenses que ainda estão sob controle do Hamas. Aqui a gente está falando de 50 pessoas, não se sabe exatamente quantas estão vivas, quantas estão mortas. A conta era mais ou menos 30 mortos e 20 vivos, esse número pode estar defasado, pode não estar, tudo muito difícil. Professor, nessa semana a gente teve a visita de Marco Rubio a Israel. Sim. Esteve com Benjamin Netanyahu, foram ao Muro das Lamentações, toda aquela conversa que a gente já está acostumado. Pode haver um alinhamento americano nesse momento com Israel para prosseguir com essa operação, enquanto a comunidade internacional, em sua maioria, tem sido muito crítica disso tudo? Os Estados Unidos, insisto sempre, são afiançadores das ações de Israel. Ainda mais nos governos republicanos. Eu vejo que, na verdade, a visita de Rubio ratifica esse apoio e vou trazer um outro dado importante, meu caro Fabrício. Eu acredito que aquela tese ou aquela ideia, aquele projeto do Trump de um grande empreendimento imobiliário em Gaza não saiu ainda das cogitações e que, de alguma maneira, me parece que já gera uma simpatia em setores do próprio governo israelense. Se não me falha a memória, foi Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, que essa semana disse que a faixa de Gaza é uma mina de ouro imobiliária, né?
A questão é o seguinte, o que eles vão precisar tirar de detrito ali da região também não é brincadeira, né? E o que fazer com a população também. E o que fazer com a população, essa é a grande questão, certamente. Professor, queria voltar uma semaninha no tempo. Muito bem. Israel atacou Doha, no Catar. Sim. Um ataque contra membros do Hamas que estavam ligados às negociações de cessar-fogo ali na região. O Catar é um dos principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. A gente está falando de um país que tem uma base militar americana, base de Al-Udeid, que tinha sido alvo de ataques do Irã, inclusive, né? Se a gente voltar no tempo lá em junho. E, assim, o que parece é que o timing dessa visita de Marco Rubio pode ter incluído esse assunto na conversa. Como que você acha que, se isso foi de fato abordado, a gente não tem uma informação concreta sobre isso, mas como ficam as relações de poder distribuídas no Oriente Médio depois do que aconteceu envolvendo o Catar? As alianças que os Estados Unidos têm com os países árabes / muçulmanos é uma relação estratégica, necessária, mas não é plenamente confiável aos olhos dos americanos. Certo. Esse é o primeiro ponto. Dou sempre um exemplo. A mesma Arábia Saudita que tem um pacto desde 1941 com os americanos é a mesma Arábia Saudita que, de alguma maneira, deu apoio ao Al-Qaeda e financiou o ISIS. Sim. Da mesma forma, o Catar, que tem um papel estratégico nas ações americanas na região do Golfo, é o mesmo Catar que abriga a Irmandade Muçulmana. E lideranças do Hamas. E é isso que vai. E acolhe lideranças do Hamas. Então, eu vejo ali... Lembrando uma coisa importante. O Catar se serve do sistema de defesa Patriot. Sim. E ele não funcionou no ataque israelense. Nós devemos supor o quê? Que os americanos vão repreender os israelenses? Eu acho que há uma advertência. Catar, você já levou um puxão de orelha nosso há tempos atrás em função do Al Jazeera. Acho que é melhor novamente repensar posicionamentos. Muitas coisas para a gente ficar de olho. Professor Danilo Porfírio, muito obrigado pela sua visita no JP Internacional. Volte sempre. Eu agradeço, estou à disposição. Ótimo. Olha só, agora a gente se despede, porque está chegando aí o Radar Internacional. Radar Internacional chegando com o que foi destaque, que foi manchete ao redor do mundo na última semana. Muita coisa aconteceu e o Radar está de olho em tudo. A gente começa pelos Estados Unidos, onde a rede ABC anunciou a suspensão do talk show de Jimmy Kimmel, um dos principais nomes da TV americana. Essa decisão está ligada a comentários feitos pelo apresentador sobre a morte do ativista Charlie Kirk, assassinado na última semana. A ABC foi pressionada pelo FCC, que é o órgão responsável pela regulação das empresas de comunicação do país. O presidente Donald Trump comemorou a decisão. Ele falou, inclusive, que canais de TV que falem contra ele deveriam perder a licença de operação. Qual que é a discussão aqui? A questão envolvendo a primeira emenda da Constituição norte-americana, que fala sobre a liberdade de expressão. Os Estados Unidos sempre deixaram muito claro, com muito orgulho, inclusive, que são o país da liberdade de expressão. Acontece que, na última semana, o Partido Republicano, a Casa Branca, o governo Trump tem feito uma pressão muito grande contra qualquer pessoa que se manifeste contrária a Charlie Kirk, cobrando, inclusive, para que essas pessoas sejam demitidas dos seus empregos, e isso tem gerado uma discussão envolvendo a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Agora, com Jimmy Kimmel, que era um crítico, inclusive, de Donald Trump, já conhecido por isso, usava do humor como sátira para criticar o presidente Donald Trump. Se a questão da liberdade de expressão ser um direito absoluto ou não, se ela tem limites ou não, já é uma outra história. Mas isso tem dado muito o que falar lá nos Estados Unidos e está muito ligado, inclusive, ao próximo assunto que a gente vai trazer aqui, falando, inclusive, sobre o presidente Donald Trump, que anunciou que vai classificar o movimento Antifa como uma organização terrorista. Ele afirmou que o movimento é extremamente radical
e responsável por ações violentas no país. O republicano também disse que as autoridades vão investigar quem são os financiadores da Antifa. Mas qual que é a questão aqui? A Antifa é um movimento descentralizado, diferente, por exemplo, do Turning Point, que era liderado por Charlie Kirk, tinha Charlie Kirk como CEO, sem comparar aqui o que faz cada movimento. Como que ele vai classificar um movimento descentralizado como terrorista, que é a grande questão, que é a grande dúvida. Diferente, por exemplo, quando a gente falou aqui de grupos terroristas, a Al-Qaeda tinha como líder Osama Bin Laden, e aí, obviamente, quem integrava a Al-Qaeda, independentemente de ter participado de um ato terrorista ou não, já era classificado como terrorista. Agora, será que isso vai se aplicar para qualquer pessoa que se auto-intitula antifascista nos Estados Unidos? Isso também vai dar muito o que falar lá no país e vai repercutir certamente em todo mundo. Você vai ficar de olho em tudo aqui na Jovem Pan. Vamos falar de clima? O buraco na camada de ozônio vai desaparecer completamente nas próximas décadas. É o que prometeu o boletim da Organização Meteorológica Mundial, a OMM, nesta semana. A expectativa é de que a camada recupere os valores da década de 80, e isso deve ter impactos, inclusive, na saúde do ser humano, reduzir os riscos de catarata, câncer de pele e, claro, a degradação dos ecossistemas, porque evita a entrada de raios ultravioleta aqui na atmosfera, o que acaba dificultando todas essas questões. Segundo a OMM, essa alteração está ligada a fatores naturais da atmosfera, mas também da ação internacional, com o Protocolo de Montreal, que foi assinado lá na década de 80 e que causou a eliminação de 99% do consumo e da produção de produtos químicos que afetam a camada de ozônio. Eu lembro na época de escola, quando a gente falava sobre a camada de ozônio, todo mundo ficava absurdamente preocupado, e que bom que vai ter essa mudança, que a coisa está melhorando. A gente espera que isso sirva para outras ações envolvendo o clima, por exemplo, o Acordo de Paris para tentar regular a temperatura média do planeta. Vamos virar a página aqui do Radar Internacional, ver o que mais aconteceu. A gente vem para a América do Sul. Em resposta aos Estados Unidos, a Venezuela realizou exercícios militares na ilha de La Ortila, que fica na região do Caribe. A movimentação veio após os americanos confirmarem o ataque a mais 2 embarcações venezuelanas em águas internacionais, com pelo menos 3 mortos. Segundo a Casa Branca, todas essas embarcações estavam carregadas de drogas. O ministro da Defesa de Caracas, Vladimir Padrino Lopes, também afirmou que os países estão em uma guerra não declarada por conta da movimentação dos navios da Marinha Norte-Americana. Foi um deslocamento grande que realizou a Venezuela, mais de 2.500 militares, navios, membros da milícia, da polícia local também. Tudo isso a Venezuela se preparando para uma eventual invasão dos Estados Unidos, que ainda parece um pouco distante, mas esse tipo de movimentação sempre preocupa, ainda mais que é um país vizinho aqui ao Brasil. Arábia Saudita e Paquistão, um dos países ao redor do mundo que possui armas nucleares, assinaram um acordo estratégico de defesa mútua. O texto foi oficializado dias após o ataque de Israel contra membros do Hamas no território do Catar. A gente acabou de falar disso aqui com o professor Danilo. E também 4 meses após Paquistão e Índia entrarem em pé de guerra na região da Caxemira. Qual vai ser o desenrolar, a repercussão desse acordo? Você também vai ficar sabendo de tudo aqui na Jovem Pan. E o Equador, voltando aqui para a América do Sul, pode ter uma nova Assembleia Constituinte bem em breve. Foi a sugestão do presidente Daniel Noboa, que quer levar esse assunto para consulta popular. Segundo ele, uma nova Carta Magna do país pode ter leis mais duras contra o tráfico de drogas e o crime organizado. A atual Constituição está em vigor desde 2008, assinada pelo ex-presidente de esquerda, Rafael Correa. E o novo texto pode acabar autorizando a instalação de bases militares estrangeiras no território equatoriano. Do Equador sai uma quantidade muito grande de drogas para outros países, incluindo os Estados Unidos e também, claro, para a Europa, vias marítimas. Pouquíssimos contêineres são fiscalizados no Equador. Isso facilita a operação das gangues por lá, que nem produzem as drogas no país. Mas como o Equador não tem muito controle da fronteira, as drogas entram por lá e são exportadas para outros cantos do mundo. Um assunto muito interessante para a gente ficar de olho, também aqui na América do Sul. Esse foi o Radar Internacional dessa semana. Semana que vem ele está de volta com mais notícias.
Donald Trump chegou à residência oficial de campo do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, a 70 quilômetros de Londres, depois de passar 2 dias em Windsor, onde foi recebido com pompa pela monarquia local. Quem traz os detalhes é o Grieco Holtz. Apesar das diferenças ideológicas, o chefe de governo trabalhista buscou criar uma ponte entre o presidente americano e seus aliados europeus, sobretudo em relação à guerra na Ucrânia e ao conflito na faixa de Gaza. A viagem do republicano também teve um caráter econômico marcado, com a presença de grandes executivos em eventos e recepções, além do anúncio de investimentos bilionários. Durante o encontro, Trump e Starmer assinaram um acordo para impulsionar a cooperação em inteligência artificial, computação quântica e energia nuclear. Microsoft, Google e Blackstone se comprometeram com aportes de mais de 150 bilhões de dólares, cerca de 790 bilhões de reais. Ainda não está claro, no entanto, se a reunião resultará em uma eventual suspensão da tarifa sobre o aço anunciada por Trump em maio. No campo geopolítico, o presidente americano se distanciou de Vladimir Putin, afirmando que o líder russo decepcionou ao prolongar a guerra na Ucrânia, mesmo diante de seus esforços diplomáticos. Pensei que seria mais fácil pela minha relação com o presidente Putin, mas ele me decepcionou, realmente me decepcionou, declarou Trump ao lado de Starmer. Já o primeiro-ministro britânico reforçou a necessidade de intensificar a pressão contra Moscou. Discutimos hoje como podemos reforçar nossas defesas, apoiar a Ucrânia e aumentar de forma decisiva a pressão sobre Putin para que ele aceite um acordo de paz duradouro, afirmou. No último dia da visita oficial, Trump exaltou o vínculo inquebrável entre Washington e Londres e destacou o acordo tecnológico como símbolo da renovação da parceria estratégica entre os dois países. O JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Vem chegando a semana da Assembleia Geral da ONU, o Oscar do jornalismo internacional, e eu te espero para essa cobertura especial aqui na Jovem Pan. A gente se vê ao longo de toda a semana e, claro, no sábado que vem, em um JP Internacional que vai ser bem especial, certamente. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.